E aí? Hino. Vamos cantar o hino? Tocar o hino? Som. Bom dia, minha gente. Estão me ouvindo aí? Agora sim. Atenção, pessoal da mídia aí. Giovanni, dá prioridade ao culto agora. Tá bom? Então já procura o hino que nós vamos cantar, que é o hino 56. Aí depois você atende a turma. O hino 56 fala sobre saudar o nome de Jesus. E é um hino que faz até um tempinho que a gente não canta, mas é um hino que engrandece a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos cantar esse hino na hora que ele sair na tela aí. Mas antes dele sair na tela, eu vou pedir para você pegar o seu boletim, tá vendo aí? Vai lá naquela parte que tem programa de culto. E lá naquele espaço lá nós vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 29. Vamos juntos? Vamos lá. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém, amém, amém. Ô Giovanni, tem um hino aí? Na tela? Tá duro aí? Se tiver duro a gente muda tudo aqui. Oi? Pronto. Daqui. Fica em pé então. Vamos cantar com a nossa turminha aqui. Privilégio de sermos hoje ministrados e dirigidos na música pelos nossos adolescentes, nossos filhos. Vamos cantar. Saudai o nome de Jesus. Jesus,
Querido Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse encontro nosso dessa manhã, dando a gente discernimento da Tua palavra, dando a gente sabedoria, ó Deus, nas decisões que vamos tomar. Deus, dando a gente que a gente continue a dar mais um passo na nossa fé, de maneira que haja fortalecimento da nossa fé, haja crescimento espiritual, haja unidade da igreja. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nisso. Amém, Pai. Amém. Vocês podem se assentar. Irmãos, nós vamos nos dividir para os nossos grupos de estudos. Eu quero só pedir ao nosso pessoal dos adolescentes aqui. Hoje nós vamos ter que dar uma resumidinha. Então eu queria que 10 horas vocês estivessem aqui. 10 aqui. 10 começando. Tá bom? O irmão Edilson vai segurar o Djalma hoje, né? Hoje nós todos vamos terminar por volta de 5 para as 10. Tá bom? Viu, Djalma? Umas 5 para as 10 hoje. Eu falo porque o Djalma é empolgado com esse tema de hoje aí, ó. Empolgado. Então hoje a coisa vai, né? Quero também lembrar a vocês o seguinte, que hoje é dia de assembleia. Hoje é dia de eleição da diretoria da igreja. E então às 10 horas, com esse tempo de louvor, com os nossos adolescentes, nós vamos começar essa assembleia. E será um tempo assim que será muito especial para a igreja. Então nesse momento vamos fazer assim, ó, vamos aproveitar o tempo, vamos para os nossos grupos. Quem for ficar aqui, classe de integração, vai lá, né? Os adolescentes também no seu canto lá em cima. Jovens também, crianças subindo na parte de cima ali do nosso prédio. E aqueles que vão ficar aqui, todos os adultos que vão ficar aqui, meu pedido é que você tenha a gentileza de se aproximar mais à frente aqui, tá bom? Quando sai essa música aí na caixa aí, chega mais perto aqui, porque assim você facilita o professor, tá bom? Então vamos lá, vamos para os nossos grupos. Irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Eu não vou tomar muito tempo da aula do Djalma, que já reduziram muito, né, Djalma? Nós vamos imediatamente orar, clamar da misericórdia do Senhor para esse momento de estudos. Hoje nós vamos dar um tempo no estudo das parábolas e vamos tratar de um assunto bastante contemporâneo, que é a questão das origens bíblicas
dos conflitos que sempre estão na mídia em relação ao Oriente Médio. Então eu vou chamar o Djalma aqui. Djalma, por favor, vamos imediatamente orar, porque nosso tempo hoje é escasso. Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor pela misericórdia que mais uma vez se renova nessa manhã em nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã, e o nosso clamor, ó Deus, é para que todas as pessoas que aqui estão sejam impactadas pela Tua palavra, Deus. Por favor, que a Tua palavra faça diferença em nossas vidas hoje. Por isso, ó Pai, colocamos o Djalma diante do Senhor e clamamos a Tua misericórdia para a vida dele. Que tudo que o Djalma disser para nós, que venha da parte do Senhor para cada um de nós. Por favor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Devo confessar que o nervosismo toma conta, mas é normal. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez à frente da amada igreja e poder compartilhar com os irmãos os sentimentos que Deus tem colocado em nossa vida ao longo aí de mais de 40 anos, na verdade, que eu sou um apaixonado por Israel, mas eu vou tentar aqui ser imparcial, porque não é esse o intuito de estarmos aqui, mas sim de aprender um pouco da palavra de Deus, aquilo que Ele tem determinado para as nações e principalmente para Israel. Eu gostaria de começar lendo um versículo que não está no contexto, que se encontra lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, Pedro falando de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como o Edilson falou, a situação no Oriente Médio veicula todos os dias nos meios de comunicação. Quase que não ficamos um dia sem ouvir falar de um acontecimento em Israel ou com Israel. Notícias boas, outras ruins. Mas o fato é que esse povo, uma nação talvez a mais jovem do mundo, nasceu em 1948. Eu vou pedir para o irmão, não sei quem está lá na projeção, colocar o primeiro slide para mim, por gentileza. No meio desses estudos eu achei uma relíquia na internet. Não dá para os irmãos lerem por causa da projeção, mas uma revista Veja eletrônica no site da editora Abril, datada de 1948. Título da capa: Israel, nasce o país dos judeus. Para os amantes do futebol e para nós brasileiros, eu vou destacar aquela faixinha azul que está escrito: há 2 anos da festa, está tudo atrasado. Se lembram da nossa Copa do Mundo esse ano? 1950, Copa no Brasil, tudo atrasado. Gente, as coisas não mudaram muito, né? Nós ouvimos tanta gente reclamando e há 60 anos atrás estava tudo atrasado do mesmo jeito, as coisas não caminhavam. Mas, voltando a Israel, eu peguei e comecei a ler essa revista na internet. Se os irmãos, eu pedi para a editora Abril um exemplar, porque eu não consegui baixar do site deles. Eles ainda não me responderam. Mas se os irmãos quiserem procurar, é muito interessante. Comecei a passar as páginas da revista e veio bem de encontro com os pensamentos para essa manhã. Eu confesso que eu arrumei material aí para uns 3 domingos, viu, Edilson? Mas eu vou tentar
mostrar um pouquinho do que aconteceu ao longo desses 60 anos com Israel, as guerras, rapidamente, não vou comentar. Se depois algum irmão quiser o arquivo eletrônico, eu vou ter prazer em passar para vocês lerem com calma em casa, tá bom? Nosso tempo está bem resumido, então eu vou dar uma corrida aqui. Como eu estava dizendo, a manchete dentro da revista trazia o seguinte título: Banho de Sangue. Israel nasceu em 14 de maio de 1948. Em 15 de maio, Israel foi invadida por 4 países árabes com o intuito de aniquilar aquele povo. E nós vamos ver hoje nos relatos bíblicos como Deus é poderoso, como a ação de Deus move o mundo e às vezes, mesmo nós, crentes, passamos desapercebidos, não notamos. E quando às vezes nós vemos uma notícia relacionada a Israel na televisão, às vezes até nós criticamos as atitudes de guerra daquele povo, uma atitude de guerra, mas de defesa. Em meio a esses estudos, não está contido, eu estava analisando a situação do território. A faixa de Gaza tem aproximadamente 34 quilômetros quadrados e abriga cerca de 1.500.000 palestinos. Uma situação complicadíssima, onde tem uma superpopulação, não tem infraestrutura, não tem recursos minerais, o povo vive em extrema miséria. E os ataques lançados contra Israel sempre partem desse território, do meio dessa população. Israel revida: impossível não morrer civis. E às vezes nós vemos a notícia e falamos: mas que absurdo, estão matando crianças, estão matando mulheres, matando velhos, idosos. E não conseguimos dimensionar a situação real do problema ali. Um problema grave, onde os cientistas políticos apontam que dali pode sair uma terceira guerra mundial. E realmente pode, se nós olharmos para a cidade de Jerusalém, onde era o templo de Salomão, hoje está a mesquita dos muçulmanos, o segundo lugar mais sagrado para eles no mundo. Imagina se acontecer alguma coisa ali. Guerra instantânea. Não dá nem tempo de respirar. Mas tudo isso está contido na Bíblia, gente. E é impressionante quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e nós vemos o cumprimento dela. Por favor, o próximo slide aí, Giovanni. O relato que eu tinha pego para mostrar para os irmãos, para a gente compartilhar um pouco sobre as guerras que aconteceram na sequência do nascimento do Estado de Israel. Essa foi a guerra que a revista Veja intitulou de Batismo de Sangue. Logo em seguida, houve uma grande guerra e Israel perdeu alguns dos territórios cedidos pela ONU, mas conseguiu sair vitorioso de um modo geral. Nessa guerra, esse relato conta que morreu cerca de 1% da população de judeus. Próximo slide, por favor. Depois, em seguida, vem a campanha do Sinai, outra grande guerra. Nós não vamos comentar, senão não vai dar tempo. Pode passar o próximo, por favor. Aqui nós temos a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, para vocês terem uma ideia da dimensão, Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel. Atacaram Israel e perderam a guerra e perderam os territórios que eles tinham tomado de Israel na época da sua independência. O próximo, por favor. Essa aqui foi uma guerra muito particular, a guerra do Yom Kippur, dia do perdão ou dia da expiação, como está ali no meu relato. É o dia mais sagrado do calendário judeu. O dia em que eles todos param, inclusive as tropas, o exército judeu, para
E, estrategicamente, 5 países, dessa vez, do mundo árabe, invadiram Israel. Os relatos da imprensa dizem que foram cerca de 1.200.000 soldados invadindo a nação de Israel enquanto eles estavam num feriado religioso. Pegos de surpresa. Mas Israel se mobilizou. Deus é a força desse povo. E com apenas 300.000 soldados, eles conseguiram expulsar o inimigo do território deles. E quase chegaram na cidade de Damasco, capital da Síria. Próximo, por favor. Em Zacarias 12, de 6 a 9, diz assim: naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas num monte de lenha, e como uma tocha acesa no meio de feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi. E os descendentes de Davi irão à frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar a Jerusalém. Então, irmãos, a palavra de Deus não falha. Não falha. Por mais que haja esforços para se combater aquela nação, a pequena nação de Israel, vocês têm ideia da dimensão do território de Israel? Alguém faz ideia? O estado de Israel é menor do que o menor estado brasileiro, menor que o Sergipe. O estado de Israel não tem 100 quilômetros de largura e é extremamente disputado. Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos ver que os grandes impérios do mundo, todos focaram as suas forças em conquistar aquela terra. Todos. Império Medo-Persa, Babilônico, Egito e o Império Romano. E depois, mais recentemente, nós temos o Império Otomano, que reinou por 400 anos em Jerusalém. E depois foram derrotados e abandonaram a terra. E ainda depois nós tivemos os ingleses, que tomaram posse da terra, até Israel proclamar sua independência. Então nós vemos que a disputa por essa terra é muito grande. Há uma razão muito forte para que isso ocorra. Como eu falei, se você pegar a faixa de Gaza, nem água tem. Tem nada. A briga é violenta por esse lugar. Eu não coloquei na projeção, mas em uma passagem da Bíblia, Deus disse que faria de Jerusalém um cálice de tontear para todas as nações. Que faria de Jerusalém uma pedra pesada demais. As Nações Unidas gastam pelo menos 30% do seu tempo dedicando a Israel. É muita coisa. Israel, gente, tem a população que representa apenas 1/1000 da população mundial. Cerca de 5 milhões de habitantes, menos da metade que a cidade de São Paulo. Tem um peso extraordinário, cumprindo assim a palavra de Deus. Nós podemos ver que Deus ele é fiel, e o que Ele fala, Ele cumpre. Próximo slide, por favor. Zacarias 12, de 2 a 3. Eu pensei que eu não tinha colocado, está aqui a passagem. Eu peguei essa versão na linguagem de hoje, por isso está um pouquinho diferente. Se nós pegarmos a revista atualizada ou a corrigida, nós vamos ver que a Bíblia fala sobre um cálice de tontear. Na linguagem de hoje, talvez na NVI, ele vai falar de um copo de vinho, que dá na mesma, né? O sentido seria mais ou menos o mesmo.
Pode passar o próximo, por favor, Gi. Aqui nós começamos o conflito, cerca de 4.000 anos atrás. Quando nós falamos de guerra entre mundo árabe, que são alguns países, mais Israel, praticamente nós estamos falando, irmãos, de guerra, de briga de família. Briga de família. E nós vamos ver isso, um pouquinho disso rapidamente agora. Então nós vemos em Gênesis 12 o chamado que Deus fez a Abraão. Vejam lá, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Nesse chamado de Deus para Abraão, gente, se vocês observarem, nós temos duas grandes promessas. A segunda, lá no capítulo 3, última parte: e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Ele está falando exclusivamente de Jesus Cristo. Isso é indiscutível. A maneira com que Israel nos abençoou foi dando Jesus Cristo. Jesus nasceu judeu, da linhagem de Davi. Jesus viveu no meio desse povo. Então é indiscutível que essa segunda promessa de bênção é o Senhor Jesus Cristo. Mas e a primeira? E a primeira? Quem conseguiu enxergar a primeira aí? Vamos lá, vocês estão muito calados. Eu vou falar muito hoje, hein? Não acharam? Olha lá, gente. Farei de você uma grande nação. Um ponto que eu quero que vocês guardem. Ele está falando para Abraão: farei de você uma grande nação. Singular. Uma grande nação. Às vezes eu falo diferente do que está lá, porque vem na mente a revista atualizada, tá, irmãos? Mas o sentido é o mesmo. Próximo slide, por favor. Mas vale a pena nós frisarmos que no capítulo anterior, em Gênesis 11, 30, a Bíblia narra que Sarai não podia ter filhos, ela era estéril. E quando Deus fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, Deus está falando em outras palavras: olha, Abraão, eu vou fazer um milagre na sua vida. Esse filho vai ser um milagre. Nessa época, Abraão tinha 75 anos de idade e Sara 65. Próximo slide, por favor. Aqui nós já chegamos à idade de 90 anos. Eu não coloquei, porque domingo passado o pastor já falou que o tempo ia ser reduzido, então eu vou simplesmente resumir. Depois que Deus falou a Abraão, passaram-se 10 anos de silêncio. Deus não falou. Normalmente aqui na igreja a gente costuma falar do tempo de Deus, né? Que não é o nosso tempo e que muitas das vezes nós temos que esperar. Eu gosto de dizer que Deus tem duas respostas para o nosso pedido: sim, não, espera. E eu acho que o espera é pior do que o não. Como nós não sabemos esperar, né? Mas Sara e Abraão esperaram 10 anos. 10 longos anos de silêncio de Deus. Aí Sara teve uma brilhante ideia. Chamou Abraão e falou: Abraão, vamos resolver o problema. Toma uma das minhas servas e ela vai ter um filho como se fosse meu. Simples assim. Dá até a impressão que Abraão e Sara eram brasileiros, né? Dá um jeitinho brasileiro aí na história. E Abraão, na sua incredulidade, foi e aceitou a proposta da esposa. O pai da fé. Isso é legal, gente. Eu acho muito legal nos grandes homens da Bíblia,
que se nós prestarmos atenção no relato bíblico, nós vamos ver que são grandes exemplos para nós, mas eles também erraram. Edilson lembrou bem, Abraão, o pai da fé, teve incredulidade, deu um jeitinho, vou dar uma mão aqui para Deus. E desse jeitinho nasceu Ismael. Nasceu Ismael e nós vemos o resultado disso hoje. Num breve relato bíblico nós vamos ver isso. Mas ali, Abraão chega à idade de 99 anos, somando os tempos, Ismael já estava com 13 anos de idade. É importante nós notarmos isso, 13 anos. Naquela época, gente, o primogênito tinha direito sobre tudo. Ele tinha direito sobre tudo, tudo que era do pai. Ele era o herdeiro. Na falta do pai, quem mandava era ele. Ismael era o primogênito. Passaram-se os 13 anos, Deus voltou a falar. Aí, nesse relato bíblico, vamos lá. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu acho impressionante essa afirmação bíblica. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Vejam o que mudou. Gente, vejam a misericórdia de Deus. O cara errou por incredulidade. Abraão já conhecia esse Deus, sabia que ele era totalmente confiável. Deu o seu jeitinho. Deus já mudou a promessa, passou para o plural. Farei de você pai de muitas nações. Aí nós já podemos pensar, que nações são essas? É difícil, gente, se a gente for pegar a genealogia para chegar lá, 4 anos é pouco, porque são aí 4.000 anos de história, 4.000 anos se passaram. Alguns povos árabes reivindicam a paternidade de Ismael, mas não tem fatos comprovados. Aliás, nenhum deles tem, tá? Assim, cientificamente provado. O único povo que tem a linhagem comprovada de Abraão é Israel. Tá? São fatos históricos que levam a entender que eles são descendentes de Abraão também, mas 100% não, tá? Até porque o único povo no mundo que procura não se misturar é Israel, obedecendo a lei de Deus lá no Velho Testamento. Tá? O próximo, por favor. Aqui nós vemos ainda em Gênesis 17:8, Deus falando ainda: a aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando, como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Aí nós vemos no relato bíblico, Deus falando o nome da cidade, da terra de Canaã. Aí você fala, não, mas a briga é na Palestina. Se não me engano, o pouco que eu li a respeito, Palestina surgiu, esse nome, por volta de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, quando os filisteus migraram para essa terra e colocaram esse nome. Mas há 4.000 anos atrás, quando Abraão foi para a terra que Deus indicou, e onde, se nós pegarmos ali o livro do Gênesis, nós vamos ver Deus falando para ele de tal lugar a tal lugar, mostrando os limites da terra. Nós vamos ver que eles estão exatamente onde Deus falou para Abraão.
não dá tempo para a gente trabalhar essa questão, mas é fundamental que os irmãos deem uma olhada em casa, vocês vão ver que eles estão exatamente onde Deus determinou que eles estivessem. O próximo, por favor. Continuando a leitura, depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera Ismael vivesse abençoado por ti. Na Revista e Corrigida, Abraão fala assim para o Senhor: Senhor, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Mais uma vez, Abraão tenta dar aquele jeitinho. E na mudança de nome, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitos, mostrando assim que ele ia cumprir aquela promessa que ele estava fazendo a Abraão. O próximo, por favor. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Aí está, gente. Deus, na sua misericórdia, abençoando também Ismael. Mas é importante nós observarmos que Deus estava observando Ismael no sentido de multiplicar a sua descendência. Simplesmente isso, multiplicar a descendência dele. Quando nós pensamos na misericórdia de Deus, ao mesmo tempo nós vemos algumas coisas acontecendo, né? Depois desses acontecimentos, Isaac nasce. Eu achei muito legal a colocação da revista Veja, que ela começa contando exatamente essa história. E a revista Veja colocou que na festa de apresentação de Isaac, Abraão mandou Agar e Ismael embora. Aí a gente pensa, não, mas é a misericórdia de Deus, né? Como é que um servo de Deus vai agir dessa maneira? Mas Deus deu a promessa para ele, que ia cuidar dele. Vou fazer dele uma grande nação. Os ismaelitas hoje em dia, há um povo que se intitula ismaelitas, né? De origem de Ismael. Quem que é esse povo hoje, Djalma? Então, como eu disse, não tem assim um segmento 100%, mas a Síria, Irã, Iraque, Egito é mais antigo, Jordânia, alguns desses países são descendentes de Ismael. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês a questão do ódio que imperou esse povo. Então, irmãos, como eu estava falando, na questão de Ismael ter sido mandado embora da casa do pai aos 14 anos de idade aproximadamente, com certeza isso gerou um ódio. Gerou um ódio, uma revolta. E eu acho interessante que os povos antigos inculcavam nos filhos aquilo que eles tinham que ser, né? A palavra de Deus diz, quando Deus falava a Moisés, dava as leis para Moisés, Deus falava para ele: leia a palavra de Deus todos os dias, inculca
na cabeça dos seus filhos isso. E o povo judaico faz isso até os dias de hoje. E com certeza os ismaelitas também devem fazer isso com os filhos. Em um relato assim mais extremo, um escritor disse que nesses países mais extremistas, a criança aprende a odiar Israel no berço. A criança está no berço, a mãe e o pai estão ensinando o ódio a Israel. Alguns anos atrás eu cheguei a ver um menino bomba, devia ter no máximo 10 anos de idade, carregado de bomba, pronto para explodir em Israel. A mídia fez simplesmente a reportagem, não deu muita menção, porque Israel mostrou compaixão. Era uma criança. Ele estava na mira de vários atiradores de elite. Eles conseguiram convencer o menino a tirar a roupa, porque o muçulmano não tira a roupa em público. Conseguiram convencer o menino a soltar os feixes das bombas, para que o robô levasse a bomba embora, e pouparam a vida do menino. Aí eles simplesmente ocultam o fato ou não dão relevância. Bem, seguindo à frente, por favor, o próximo slide, senão nosso tempo já está quase acabando. Depois que Abraão pede para o Senhor, Senhor, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Aí Deus fala para ele, mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Por isso, irmãos, que a Bíblia, muitas vezes, quando fala de Deus, fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus deixa bem claro qual é a descendência de Abraão que ele estava abençoando. No sentido de ser um povo que seria bênção para as nações. E ser bênção para as nações, irmãos, quando a gente fala biblicamente, a gente está falando do Senhor Jesus Cristo. Mas Israel tem uma tecnologia extremamente avançada. Certa vez eu vi um tratamento de ponta que Israel fazia para desintoxicação de viciados em droga. Espetacular. Garantindo 100% da recuperação. Acabou, não teve interesse dos outros países, mas em questão de medicina, melhor hospital, um dos melhores hospitais do Brasil, Albert Einstein, israelita. Então eles são bênção em outras áreas também. Quando a gente pensa só em violência no Oriente Médio, a gente está equivocado. Quando Deus disse que espalharia esse povo por todas as nações, eles ainda estão espalhados por todas as nações. Discretos, não aparecem muito, mas quando saem na rua você vê aquele cara vestido de preto, aquele chapéuzão estranho, aquela barba para nós estranha, né? Mas para eles é normal. Então, gente, Deus foi bem claro. Eu vi um estudioso falando a respeito disso e ele citou a versão em hebraica da Bíblia, que soa mais forte neste versículo. Ele não fala mas, ele fala não. Deus fala não para Abraão, é bem claro. Fala, não, a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. É bem decisivo, é bem contundente, não resta a menor dúvida. Então, irmãos, essa situação toda de pai para um lado, filho para o outro, até os dias de hoje, né? Mesmo a gente que não tem nada, a gente morre, aí os filhos brigam por causa de um carro velho que fica. Imagina naquela época, Abraão tinha muitas posses. Certamente ele deu alguma coisa para Ismael sobreviver, mas foi pouco em relação ao que ele tinha. E a Bíblia continua, rapidamente, o próximo slide, por favor. Travou? Tá, então vai no improviso. E o relato bíblico continua, irmãos, que depois de algum tempo Sara morreu. Sara morreu, Abraão ficou viúvo,
Aí o cara que não acreditava que ele podia ter um filho aos 90 anos, vai e casa de novo. E adivinhe só, outros filhos. Ele casou com uma senhora chamada Quetura. E de Quetura nasceram 6 filhos. Imagina, 6 filhos, pais de povos árabes. E quando a gente vai lá para frente, nosso tempo está encerrando, eu vou passar rapidamente o Salmo 83. Conseguiu, Daniel? Por favor, o próximo. Aí, obrigado, Daniel. Salmo 83, gente, escrito cerca de 1000 anos depois, mostra o ódio já à vista. Olha só o que diz o Salmo 83. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venha, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom e os ismaelitas. Está aí o mano de Isaac, o povo de Moabe e os agaritas e o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Síria também se juntou com eles como forte aliada dos amonitas, e todos os moabitas e os descendentes de Ló. Notem, eu não tive tempo, irmãos, de procurar ver a linhagem desse povo, mas 2 dá para nós vermos que são parentes. Os descendentes de Ló, lembra de Ló? Sobrinho de Abraão, né? Mulher dele virou uma estátua de sal quando saíram de Sodoma. As filhas o embebedaram para poder continuar a geração dele. E os filhos das filhas que ele teve com elas estavam atacando seus parentes. E também os ismaelitas que já estão ali aparecendo. Gente, muitas das vezes acontece alguma coisa na vida da gente, nós falamos que é castigo, ou que alguém fez alguma coisa errada com a gente, por puro egoísmo. E muitas das vezes é consequência do nosso pecado. Pecado de Abraão, incredulidade. Lembra dos primeiros versículos que eu citei? Quando Deus falou para Abraão: anda comigo em comunhão. O que Deus estava querendo dizer com isso? Quando nós estamos em comunhão com Deus, gente, o que acontece? Nós não pecamos. Quando nós pecamos é porque nós estamos distantes da comunhão de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós estamos fora da comunhão de Deus. Deus falou para ele: anda comigo, não peques mais. Qual foi o pecado de Abraão? Incredulidade. Consequência, guerras até os dias de hoje. Israel ficou quase 2000 anos vagando entre as nações, perseguido. A Bíblia, a gente relata que Israel seria motivo de horror, de gozação, que eles seriam mortos. E tudo isso aconteceu. Não preciso nem falar da Segunda Guerra Mundial, do tempo dos nazistas, tudo que aconteceu. E importante, gente, a fidelidade de Deus. Não conseguiram exterminar esse povo. Deus é fiel. Deus é fiel. E quando Ele prometeu que Ele vai nos levar para o céu, nós temos que crer. Gente, nós não podemos brincar com esse Deus. Ele é tremendo. Eu fico indignado quando eu vejo pregadores falando: mas Deus é amor, mostrando só um lado. Deus é amor, sim, mas Ele é justo. Deus ama o pecador.
mas odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E muitas das vezes, no nosso egoísmo, nós cometemos pecado e não vemos. Com certeza, Abraão teve Ismael, não analisou, está tudo bem, está aí o meu herdeiro, tocou o barco. 13 anos se passaram, Deus voltou a falar. Será que a ficha de Abraão caiu quando Deus falou para ele, ande comigo em comunhão? Não faça mais isso? Com certeza sim, porque senão ele não teria sido chamado de o pai da fé. Amém, irmãos? Então, pouco tempo que nós temos, é muito corrido, não dá para entrar em detalhes, não deu nem para passar a palavra para vocês, mas é muito bom nós sabermos que Deus é fiel e justo. Essa semana eu estava pensando no estudo e estava lembrando do estudo que o Edilson trouxe semana passada. Uma das passagens mais tremendas da palavra de Deus para mim, a parábola das 10 virgens. E tudo isso que nós vemos acontecer no Oriente Médio hoje está intimamente ligado com isso. Por quê? O termômetro de Deus para a volta de Jesus é Israel. Pega as profecias, pega Daniel, lê o Apocalipse. Está intimamente ligado com Israel. Tudo que acontece ali está ligado com a palavra de Deus, gente. Algum irmão quer colocar? Eu encerrei, mas me deram alguns minutos aí. Eu só queria colocar a relação de Israel com o Brasil. A Tel Aviv, que é a capital de Israel e não Jerusalém, existe uma estátua de Oswaldo Aranha, que era um embaixador brasileiro muito querido lá em Israel. Na época da votação na ONU, que determinou o Estado de Israel, Oswaldo Aranha, esse embaixador brasileiro, era o primeiro secretário da ONU. E ele trabalhou muito para isso, e aí o Estado de Israel foi criado nessa época, por isso que eles estimam lá Oswaldo Aranha. Muito bem lembrado, irmão. Obrigado. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, eu vou encerrar. Não? Vai falar, Pércio? Eles se agitaram ali, mas não era comigo. Então, irmãos, é importante nós termos sempre em mente isso. A fidelidade de Deus. Tudo que Ele disse na palavra de Deus se cumpre. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. Muita coisa ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Se nós pegarmos o relato bíblico da reconstrução do templo lá na Babilônia, na época da Babilônia, e vermos a data que Deus colocou, Jesus entrou em Jerusalém, foi aclamado na data exata. Na data exata. Tudo aconteceu com perfeição. Tudo aconteceu com perfeição. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Djalma. A sensação é que a gente queria mais, viu? Uma pena que o tempo foi muito curto. Os 4 domingos. Então, ano que vem a gente pensa nisso. Mas muito obrigado. Como aperitivo foi bom. Irmãos, estamos encerrados. Então, daqui a pouco a gente volta para o culto, para a Assembleia hoje, né? Até já, então. Pastor, não viu o senhor aí, pastor? Não viu o senhor aí? Som. Dá uma esticada na coluna aí. Daqui a pouco nós voltamos. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais
Perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Muito bem, minha gente. Queria convidar vocês a se colocarem em pé nesse momento para a gente ler a palavra e cantar. E quero aproveitar para, como presidente da igreja, declarar a igreja já em Assembleia Geral de eleição da diretoria da igreja. Tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Deus é a minha salvação. Vamos juntos? Vamos lá. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém. O Senhor que é a minha salvação, que é a sua salvação. A Ele nós vamos cantar e vamos começar com qual música? Quero louvar-te. Quero louvar-te. Então vamos lá, diga ao Senhor: Senhor, quero louvar o Senhor, quero dizer que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as sereias do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus erros, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,